Virgem, se você nasceu sob esse signo, existe algo dentro de você que sempre buscou a ordem das coisas, uma maneira certa de fazer, de planejar, de construir. E quando o assunto é dinheiro, essa busca por clareza se torna ainda mais forte. Você sente que precisa entender cada detalhe antes de dar o próximo passo, e isso, muitas vezes, te trouxe segurança. Mas hoje eu preciso te dizer algo importante. Existem mudanças de mentalidade que podem abrir caminhos que você ainda nem imagina. Caminhos que não dependem de sorte, mas de uma nova forma de enxergar aquilo que já está nas suas mãos. Então fique aqui comigo até o final, porque cada palavra foi pensada para você, Virgem, e o que vem a seguir pode transformar a maneira como você se relaciona com a abundância. Caminho 1. O primeiro caminho que pode mudar tudo para você, Virgem, começa com uma semente que talvez você tenha plantado há muito tempo sem perceber. Sabe quando a gente cuida de um jardim durante anos, regando, podando, tirando as ervas que não pertencem ali, e de repente, num dia qualquer de primavera, uma flor aparece onde a gente menos esperava. Pois é assim que funciona a sua relação com o dinheiro quando você muda a primeira mentalidade, a mentalidade de que tudo precisa ser perfeito antes de começar. Você passou boa parte da vida acreditando que só poderia avançar quando todas as condições estivessem alinhadas, quando cada número fizesse sentido, quando cada risco fosse calculado até a última casa decimal. E essa cautela te protegeu muitas vezes, é verdade. Mas ela também te impediu de colher frutos que já estavam maduros, esperando apenas que você estendesse a mão. A natureza não espera o momento perfeito para florescer, ela simplesmente responde à luz que recebe. E você, Virgem, já recebeu luz suficiente para começar a florescer de formas que ainda não experimentou. Pense naquelas ideias que passaram pela sua cabeça nos últimos meses, aquele projeto que você anotou num caderno e depois guardou na gaveta, aquela conversa sobre uma oportunidade que você ouviu mas não se permitiu explorar. Cada uma dessas coisas é como uma semente que caiu em solo fértil, o solo da sua mente organizada e capaz. O que faltou não foi capacidade, foi a permissão que você não deu a si mesmo para começar antes de estar tudo pronto. Porque a verdade, Virgem, é que o momento perfeito é uma ilusão bonita que nos mantém parados enquanto a vida continua se movendo ao nosso redor. As árvores mais antigas da floresta não esperaram o clima ideal para crescer, elas simplesmente começaram, e se adaptaram a cada estação. Esse é o primeiro caminho, trocar a busca pela perfeição pela coragem de começar com o que você já tem. E quando você faz isso, algo mágico acontece. O dinheiro começa a responder à sua ação, não ao seu planejamento infinito. Caminho 2. O segundo caminho que se abre para você, Virgem, tem a ver com a forma como você enxerga o valor daquilo que sabe fazer. Imagine uma árvore frutífera que dá os melhores frutos da região, mas o dono dessa árvore nunca os coloca à venda porque acha que todo mundo tem uma árvore igual. Parece absurdo quando a gente olha de fora, não é? Mas é exatamente isso que você faz quando subestima suas habilidades, quando acha que aquilo que você domina é simples demais para ter valor no mundo. Virgem carrega dentro de si uma capacidade rara de organizar o caos, de transformar confusão em clareza, de pegar algo complicado e tornar acessível para qualquer pessoa. E isso, meu bem, vale ouro no mundo em que vivemos. Só que durante anos, você tratou esse dom como se fosse apenas obrigação, como se todo mundo conseguisse fazer o que você faz com tanta naturalidade. A mudança de mentalidade aqui é poderosa e simples ao mesmo tempo. É parar de olhar para o que você faz como algo comum e começar a reconhecer que existe um mercado inteiro de pessoas que precisam exatamente do que você oferece. Pense na natureza mais uma vez. O rio não se pergunta se a água que carrega é valiosa, ele simplesmente flui. Ao fluir, alimenta plantações, sustenta comunidades, gera energia. Você é como esse rio, Virgem. O que flui naturalmente de você tem o poder de sustentar muito mais do que você imagina. Quando você muda essa mentalidade e começa a cobrar pelo seu valor real. Quando você para de dar desconto naquilo que levou uma vida inteira para aprender, os caminhos financeiros se abrem de uma forma que parece quase milagrosa. Mas não é milagre, é apenas o universo respondendo ao respeito que você finalmente está dando àquilo que nasceu para fazer. Permita-se cobrar o que é justo, permita-se ocupar o espaço que sempre foi seu. Caminho 3. O terceiro caminho envolve uma mudança que pode parecer pequena, mas que transforma tudo por dentro. É a maneira como você fala sobre dinheiro consigo mesmo. Virgem, você já reparou nas palavras que usa quando pensa nas suas finanças? Frases como nunca é suficiente, sempre falta alguma coisa, não consigo sair desse lugar. Essas palavras são como sementes de ervas daninhas que você planta todos os dias no jardim da sua mente sem perceber. E assim como na natureza, o que você planta com mais frequência é o que cresce com mais força.
A mudança de mentalidade aqui não é fingir que está tudo bem quando não está, não é repetir frases vazias na frente do espelho. É algo mais profundo e mais honesto do que isso. É começar a perceber que a linguagem que você usa cria o terreno onde as suas oportunidades vão nascer ou morrer. Quando você troca o nunca é suficiente por estou aprendendo a administrar melhor o que tenho, algo muda na energia ao seu redor. Quando você substitui o não consigo por ainda não encontrei o caminho, você abre uma porta que antes estava trancada pelas suas próprias palavras. Isso não é pensamento mágico, virgem, isso é ciência da mente trabalhando a seu favor. Assim como o agricultor experiente sabe que o tipo de semente que ele escolhe determina a colheita que terá, você precisa escolher com cuidado as sementes que planta na sua mente todos os dias. As palavras que você repete para si mesmo são as sementes mais poderosas que existem. Elas determinam se o solo da sua vida financeira será fértil ou árido. E você tem todo o poder de escolher sementes melhores a partir de agora. Não precisa ser uma mudança radical de um dia para o outro. Comece aos poucos. Perceba quando uma frase negativa surgir e gentilmente a substitua por algo que abre espaço em vez de fechar portas. Com o tempo, virgem, você vai olhar para trás e perceber que o jardim mudou completamente. E tudo começou com as palavras que você escolheu plantar. Caminho 4. O quarto caminho tem a ver com soltar o controle. E eu sei que para você, virgem, essa é talvez a mudança mais difícil de todas. Você construiu a vida inteira em cima da ideia de que se controlar cada detalhe, nada pode dar errado. E em muitos momentos, essa estratégia funcionou. Mas quando falamos de dinheiro e de abundância, o controle excessivo funciona como uma represa que segura a água com tanta força que impede o rio de alimentar as terras mais adiante. Você já percebeu que algumas das melhores coisas que aconteceram na sua vida financeira vieram de lugares inesperados? Uma conversa que não estava planejada, uma oportunidade que apareceu no momento errado segundo o seu cronograma, mas no momento certo segundo a vida. Isso acontece porque a abundância tem os seus próprios caminhos, e nem sempre eles seguem o mapa que você desenhou. A mudança de mentalidade aqui é aprender a planejar sem sufocar, organizar sem aprisionar, ter direção sem eliminar a possibilidade do inesperado. Pense numa ave que constrói o ninho com cuidado e precisão. Ela escolhe cada graveto, cada folha, posiciona tudo no lugar certo. Mas quando chega a hora de voar em busca de alimento, ela não segue um roteiro fixo. Ela lê o vento, observa o terreno, se adapta ao que o dia oferece. E é justamente essa flexibilidade que a mantém viva e alimentada. Você precisa dessa mesma flexibilidade, virgem. Continue planejando, continue organizando, mas deixe espaço para que a vida te surpreenda. Deixe uma janela aberta no seu plano perfeito para que o vento novo entre e traga consigo possibilidades que você jamais teria imaginado sozinho. Quando você faz isso, o dinheiro encontra caminhos mais criativos para chegar até você. Oportunidades que antes passavam despercebidas começam a se tornar visíveis, porque você finalmente está olhando para além do mapa que desenhou. Soltar o controle não significa perder a direção, significa confiar que o caminho pode ser ainda melhor do que aquele que você traçou. Caminho 5. O quinto caminho é sobre parar de se comparar com a jornada financeira dos outros, e esse é um veneno silencioso que muitos virginianos carregam sem perceber. Você olha para o lado e vê alguém que parece ter conquistado mais, que parece ter chegado mais longe, e imediatamente começa a questionar tudo o que construiu até agora. É como se você estivesse cuidando de um pomar lindo e produtivo, mas porque o pomar do vizinho tem uma fruta diferente que o seu não tem, você começa a achar que o seu não vale nada. Essa comparação é uma armadilha, virgem, porque cada pessoa tem o seu próprio solo, o seu próprio clima, as suas próprias estações. O que funciona para um não funciona para outro, e o que parece sucesso visto de fora pode ser vazio visto de dentro. A mudança de mentalidade aqui é radical e libertadora. É olhar para a sua própria jornada com os mesmos olhos generosos que você usa para olhar a dos outros. É reconhecer que cada passo que você deu teve um custo, teve um aprendizado, teve um valor que ninguém mais pode medir. Quando você para de se comparar, algo extraordinário acontece. A energia que você gastava olhando para o lado se transforma em energia para construir o que é seu. É como se de repente você tivesse o dobro da força, porque não está mais dividido entre o seu caminho e o caminho dos outros. Na natureza, cada árvore cresce no seu ritmo. O carvalho não se compara com o bambu não se compara com a cerejeira. Cada um tem o seu tempo, a sua beleza, a sua utilidade. E todos são igualmente necessários na floresta. Você é necessário exatamente como é, virgem, com a sua velocidade, com o seu estilo, com a sua maneira única de construir. Pare de medir o seu capítulo 3 com o capítulo 20 de outra pessoa.
Você está exatamente onde precisa estar para dar o próximo passo, e esse próximo passo é só seu. Caminho 6. O sexto caminho que pode transformar a sua relação com o dinheiro é entender que a generosidade e a abundância caminham juntas, e não em direções opostas como muita gente acredita. Virgem, durante muito tempo você pode ter vivido com a ideia de que precisa guardar tudo, segurar tudo, proteger cada centavo com unhas e dentes para que o futuro seja seguro. E a prudência é uma virtude, não há dúvida. Mas quando a prudência se transforma em medo de compartilhar, quando o cuidado vira apego, o fluxo do dinheiro começa a desacelerar como um rio que encontra uma barragem cada vez mais alta. A natureza nos ensina algo fundamental sobre isso. A árvore que dá frutos não guarda tudo para si. Ela oferece ao mundo o que produziu, e ao fazer isso, as sementes caem no chão, novos brotos surgem, e a abundância se multiplica de formas que a árvore sozinha nunca conseguiria. Quando você permite que o dinheiro flua, quando você compartilha com sabedoria, investe em quem merece, apoia causas que tocam o seu coração, você cria um ciclo de retorno que é muito maior do que qualquer cofre poderia guardar. Isso não significa ser irresponsável ou gastar sem critério, significa entender que o dinheiro é energia, e energia parada apodrece como água sem movimento. A mudança de mentalidade é simples, trocar o pensamento de se eu der, vou ficar com menos por se eu permitir que flua, mais virá. E isso não é teoria bonita, virgem. É um princípio que a natureza demonstra todos os dias. O mar evapora, forma nuvens, chove nas montanhas, alimenta os rios que voltam ao mar. É um ciclo perfeito de dar e receber que nunca para. Quando você entra nesse ciclo conscientemente, quando você se permite ser generoso com inteligência, os caminhos financeiros se multiplicam de formas que você não esperava. Pessoas certas aparecem, portas que estavam fechadas se abrem, e a abundância encontra em você um canal livre por onde pode fluir sem obstáculos. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Caminho 7. O sétimo caminho é talvez o mais simples de entender, mas o mais difícil de praticar, é a arte da paciência aplicada ao dinheiro. Virgem, você é alguém que gosta de ver resultados, gosta de medir, de avaliar, de saber se está no caminho certo. E isso é maravilhoso quando usado com equilíbrio. Mas quando a ansiedade por resultados imediatos toma conta, você começa a arrancar as plantas do solo antes que elas tenham tempo de criar raízes. Quantas vezes você começou algo promissor e desistiu porque os resultados não vieram no prazo que você estipulou? Quantas oportunidades morreram não porque eram ruins, mas porque você não deu a elas o tempo que precisavam para amadurecer? A mudança de mentalidade aqui é aprender a confiar no tempo, não no tempo do relógio, mas no tempo da natureza. O bambu chinês passa 5 anos crescendo debaixo da terra, invisível, aparentemente inativo. Mas quando finalmente rompe a superfície, cresce mais de 20 metros em poucas semanas. Tudo o que aconteceu debaixo da terra durante aqueles 5 anos era crescimento, era preparação, era a construção de raízes tão fortes que quando chegou a hora de subir, nada conseguiu impedir. Seus projetos financeiros funcionam da mesma forma, virgem. Aquele investimento que parece não render, aquele negócio que está crescendo devagar, aquele plano que ainda não mostrou resultados, pode estar exatamente na fase subterrânea do bambu. E se você arrancar agora, vai perder tudo o que já foi construído por baixo. A paciência não é passividade, é a sabedoria de continuar regando mesmo quando não se vê nada brotando. É confiar que o trabalho invisível é tão importante quanto o resultado visível. E quando você desenvolve essa paciência, virgem, algo interessante acontece, a ansiedade diminui, as decisões ficam mais claras, e você começa a perceber sinais de progresso que antes eram invisíveis para os seus olhos apressados. O dinheiro responde à paciência como a terra responde à chuva constante, silenciosamente, profundamente, e com resultados que duram. Caminho 8. O oitavo caminho trata de uma mudança que mexe com a raiz de como você, virgem, se relaciona com o merecer. Existe dentro de muitos virginianos uma voz que diz que é preciso sofrer para conquistar, que o dinheiro que vem fácil não é merecido, que se não houve sacrifício, o resultado não tem valor. Essa voz foi plantada há muito tempo, talvez por alguém que você amava, talvez pela cultura ao seu redor, talvez pelas circunstâncias da vida. Mas essa voz é como uma raiz envenenada que contamina tudo o que cresce acima dela. Porque quando você acredita que precisa sofrer para merecer, você inconscientemente rejeita toda oportunidade que parece fácil demais, todo dinheiro que chega sem dor,
toda a prosperidade que aparece sem que você tenha se sacrificado por ela. E sabe o que acontece? As melhores oportunidades são justamente aquelas que fluem com naturalidade, aquelas que parecem se encaixar perfeitamente, como a água que encontra o caminho entre as pedras sem forçar nada. A mudança de mentalidade aqui é profunda, é desenterrar essa raiz antiga e substituí-la por uma verdade mais gentil. Você merece abundância simplesmente porque existe. Não porque trabalhou mais do que todo mundo, não porque sofreu mais do que deveria, mas porque a vida é generosa com quem se permite receber. Olhe para a natureza. A chuva não cai apenas sobre quem sofreu mais. O sol não nasce apenas para quem sacrificou algo. A abundância natural é oferecida a todos. E a única diferença entre quem recebe e quem não recebe é a disposição de abrir as mãos. Virgem, você passou tempo demais de punhos fechados, segurando o controle, provando que merece. Chegou a hora de abrir as mãos, de permitir que boas coisas cheguem até você sem que precisem vir acompanhadas de sofrimento. O dinheiro que chega com leveza não vale menos do que o dinheiro que chegou com suor. E quando você aceita isso, um peso enorme sai das suas costas, e os caminhos se abrem com uma facilidade que pode até assustar no começo. Caminho 9. O nono caminho é sobre aprender a pedir ajuda. E eu sei que para a Virgem, isso é quase como pedir para respirar debaixo da água. Você é a pessoa que resolve tudo sozinha, que prefere passar horas quebrando a cabeça a admitir que precisa de alguém. E no campo financeiro, essa independência radical pode se tornar uma prisão invisível. Porque quando você insiste em fazer tudo sozinho, limita os seus resultados ao tamanho da sua própria capacidade. Mas quando permite que outras pessoas entrem na equação, quando aceita orientação, parceria, conselho, os limites se expandem como o horizonte visto do alto de uma montanha. Pense na natureza, nenhuma árvore cresce sozinha. Ela depende do solo para sustentá-la, do sol para alimentá-la, da chuva para hidratá-la, dos insetos para polinizá-la. Cada parte do ecossistema contribui para que ela alcance a sua altura máxima. E se a árvore pudesse recusar essa ajuda, se pudesse dizer que prefere fazer tudo sozinha, ela jamais passaria de um broto fraco e isolado. Você é essa árvore, virgem. Forte, capaz, determinada, mas limitada quando recusa o apoio que está disponível ao seu redor. A mudança de mentalidade é reconhecer que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência. Os maiores resultados financeiros da história foram construídos por equipes, por parcerias, por pessoas que tiveram a humildade de dizer: eu preciso de você nessa jornada. Talvez seja um consultor financeiro que pode organizar o que está confuso. Talvez seja um amigo que tem experiência naquilo que você está começando. Talvez seja um familiar que pode oferecer uma perspectiva diferente. Não importa a forma, o que importa é a disposição de abrir a porta. Quando você pede ajuda, virgem, não está admitindo derrota, está multiplicando as suas chances de vitória. E os caminhos que se abrem através da colaboração são infinitamente mais largos do que qualquer trilha solitária. Caminho 10. O 10º caminho nos leva a uma verdade que pode incomodar no primeiro momento, mas que liberta profundamente, é a necessidade de perdoar erros financeiros do passado. Virgem, com aquela mente detalhista que você tem, é provável que carregue uma lista mental de cada decisão errada que tomou com dinheiro. Aquela compra que não deveria ter feito, aquele investimento que não deu certo, aquele momento em que confiou em quem não merecia. E você revisita essa lista com frequência, se punindo em silêncio, como se a dor do arrependimento pudesse desfazer o que já foi feito. Mas essa lista de erros é como uma mochila cheia de pedras que você carrega montanha acima, cada pedra representando um julgamento que você faz de si mesmo. E enquanto você carrega esse peso, não sobra energia para construir o novo. A natureza não guarda rancor das suas próprias tempestades. Depois de uma enchente que destrói uma margem do rio, a vida simplesmente começa de novo. Novos brotos surgem na lama, novos caminhos se formam na terra revolvida, e em pouco tempo, o que parecia destruição se transforma em renovação. Você precisa dessa mesma capacidade de renovação, virgem. Precisa olhar para os seus erros financeiros não como provas de incompetência, mas como aulas que pagou um preço alto para aprender. E aulas caras são as que a gente nunca esquece, são as mais valiosas de todas. A mudança de mentalidade é trocar a autopunição pela gratidão. Em vez de pensar que idiota, eu deveria saber, pense que aprendizado, eu nunca mais cometo esse erro. Essa simples troca libera uma energia gigantesca que estava presa no passado e a redireciona para o presente, onde ela pode realmente fazer diferença. Cada erro que você cometeu te trouxe até aqui, e aqui, virgem, é um lugar de possibilidades que só existe porque você passou por tudo o que passou.
Caminho 11. O 11º caminho fala sobre algo que muitos virginianos ignoram ou minimizam: a importância de celebrar cada conquista, por menor que pareça. Você tem uma tendência natural a olhar para o que falta em vez de reconhecer o que já conseguiu. Terminou de pagar uma dívida. Em vez de comemorar, já está pensando na próxima. Conseguiu economizar um valor importante? Em vez de sentir orgulho, já está calculando quanto falta para a meta seguinte. Essa corrida sem pausas para respirar é como uma planta que cresce sem nunca florescer. Ela está viva, está se desenvolvendo, mas nunca experimenta a alegria completa do seu próprio ciclo. A mudança de mentalidade aqui é aprender a parar, olhar para trás e dizer a si mesmo: eu consegui isso, e isso importa. Cada pequena vitória financeira é como uma gota de chuva que cai num lago. Sozinha parece insignificante, mas é a soma dessas gotas que enche o lago inteiro. Quando você celebra uma conquista, por menor que seja, envia uma mensagem poderosa para o seu subconsciente. A mensagem de que você é capaz, de que está progredindo, de que o caminho está funcionando. E essa mensagem cria um ciclo positivo que alimenta a motivação para continuar. Pense num pássaro que está construindo o ninho. Se ele parasse a cada graveto para pensar em quantos ainda faltam, jamais terminaria. Mas ele também sabe descansar entre as viagens, sabe cantar ao amanhecer, sabe apreciar o calor do sol entre um voo e outro. Esse equilíbrio entre fazer e apreciar é o que sustenta a jornada. Virgem, você precisa criar momentos de celebração na sua vida financeira. Não precisam ser grandes festas ou gastos extravagantes. Pode ser um jantar especial, uma tarde de descanso, uma ligação para alguém querido para compartilhar a boa notícia. O que importa é o ato consciente de reconhecer que você está avançando. Porque quando você reconhece o progresso se acelera. É uma das leis mais bonitas da natureza humana. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Virgem e também, se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Caminho 12. O 12º caminho é sobre aprender a investir em você mesmo antes de investir em qualquer outra coisa. E isso vai muito além de dinheiro. Virgem, você é naturalmente voltado para servir os outros, para cuidar, organizar, resolver problemas alheios. E essa generosidade é uma das suas maiores qualidades. Mas quando toda a sua energia vai para fora e nada volta para dentro, você se torna como uma nascente que distribui toda a sua água sem nunca se reabastecer. E uma nascente que seca não pode alimentar mais ninguém. Investir em si mesmo significa dedicar tempo, energia e sim, também dinheiro, para o seu próprio crescimento. Pode ser um curso que expande os seus conhecimentos, pode ser um livro que abre novas perspectivas, pode ser simplesmente um tempo de descanso que permite que a sua mente se recupere e volte mais forte. Muitos virginianos sentem culpa quando gastam consigo mesmos, como se estivessem sendo egoístas. Mas a verdade é que investir em você é o investimento mais generoso que existe, porque quando você melhora, tudo ao seu redor melhora junto. A árvore que tem raízes profundas e bem nutridas dá mais frutos do que aquela que vive no limite, esgotada, tentando produzir sem ter de onde tirar. A mudança de mentalidade é entender que cuidar de si não é um luxo, é uma necessidade estratégica. É o que garante que você terá forças para continuar construindo, continuar ajudando, continuar crescendo. Quando você investe em si mesmo, Virgem, o retorno aparece em todas as áreas da vida, inclusive na financeira. Porque uma pessoa que está bem consigo mesma toma decisões melhores, enxerga oportunidades com mais clareza, e tem a energia necessária para agir quando o momento certo chega. Pare de se colocar no final da fila. Pare de distribuir tudo e ficar com as migalhas. Você merece ser a primeira prioridade da sua própria vida, e quando isso acontece, a abundância flui com uma força que surpreende. Caminho 13. O 13º caminho é sobre transformar o medo do futuro em planejamento consciente, porque existe uma diferença enorme entre se preparar e se paralisar. Virgem, aquela mente analítica que é o seu maior dom pode se tornar o seu pior inimigo quando começa a criar cenários de catástrofe que ainda não aconteceram. Você pensa em todas as coisas que podem dar errado, todos os riscos, todas as possibilidades negativas, e antes de perceber, está vivendo num futuro terrível que existe apenas na sua imaginação. Esse medo consome uma energia que deveria estar sendo usada para construir, não para se defender de fantasmas. A natureza tem uma sabedoria muito bonita sobre isso. Observe como os animais se preparam para o inverno. O esquilo guarda nozes durante o outono, trabalha com dedicação, com foco, com um propósito claro. Mas ele não passa o verão inteiro paralisado de medo pensando no frio que vem.
Ele aproveita cada dia quente para viver, para explorar, para crescer, e quando chega a hora de se preparar, ele se prepara com calma e eficiência. A mudança de mentalidade é separar a preparação saudável do medo paralisante. Preparação é ter uma reserva financeira, um plano para emergências, conhecimento sobre onde o seu dinheiro está. Medo paralisante é perder noites de sono imaginando desastres, recusar toda oportunidade porque pode dar errado, e viver em estado permanente de alerta como se o perigo estivesse sempre à porta. Quando você faz essa separação, Virgem, descobre que pode se preparar para o futuro enquanto aproveita o presente. Descobre que é possível ter segurança sem ter ansiedade, ter cautela sem ter pânico. E nesse espaço entre a preparação e a paz, o dinheiro encontra o ambiente perfeito para crescer. Porque o medo contrai, mas a confiança preparada expande. E quando você expande, os caminhos se multiplicam como galhos de uma árvore que finalmente tem espaço para crescer em todas as direções. Caminho 14. O 14º caminho é sobre entender que o dinheiro é uma ferramenta e não uma medida do seu valor como pessoa. Essa confusão é sutil e perigosa, Virgem, porque quando você associa o quanto tem ao quanto vale, cria uma montanha russa emocional que sobe e desce conforme o saldo da conta. Nos meses bons, você se sente capaz e digno. Nos meses difíceis, a sua autoestima despenca junto com os números. E essa ligação entre identidade e finanças é como uma planta trepadeira que se enrola no tronco de uma árvore. No começo parece inofensiva, mas com o tempo sufoca a árvore inteira. A verdade que pode mudar tudo para você é que o seu valor como ser humano foi definido muito antes de você ganhar o primeiro centavo, e continuará existindo independente de qualquer número em qualquer conta. Você tem valor pelos seus gestos de bondade, pela sua capacidade de tornar o mundo ao seu redor mais organizado e bonito, pela presença que oferece às pessoas que ama, pelo simples fato de estar aqui, vivendo, respirando, contribuindo. O dinheiro é importante, sim. Ele permite que você cuide de si e dos seus, que tenha conforto, segurança, liberdade para fazer escolhas. Mas ele é uma ferramenta, como um regador é uma ferramenta para o jardineiro. O regador ajuda o jardim a florescer, mas o jardim não é o regador, e o jardineiro não é medido pelo tamanho da ferramenta que carrega, mas pela beleza do que cultiva. A mudança de mentalidade é desatar esse nó entre dinheiro e identidade. É acordar de manhã e saber que o seu valor é inabalável, independente do que aconteceu ontem no banco. Quando você faz essa separação, Virgem, as decisões financeiras ficam mais leves e mais inteligentes, porque não são mais contaminadas pelo medo de perder valor pessoal. Você para de tomar decisões desesperadas e começa a tomar decisões estratégicas. E decisões estratégicas feitas com calma são as que constroem fortunas que duram gerações. Caminho 15. O 15º e último caminho é talvez o mais transformador de todos. É a decisão consciente de acreditar que o melhor ainda está por vir. Virgem, com toda a sua capacidade de análise e pensamento crítico, é fácil cair na armadilha de achar que os seus melhores dias financeiros já passaram, que as oportunidades que tinha eram aquelas que já apareceram, que agora resta apenas administrar o que sobrou. Mas essa crença é como olhar para o pôr do sol e achar que a luz acabou para sempre, esquecendo que amanhã haverá um novo amanhecer tão bonito quanto qualquer outro. A natureza não reconhece a ideia de que acabou, ela opera em ciclos infinitos de renovação. Depois do inverno mais rigoroso, a primavera sempre volta. Depois da seca mais longa, a chuva sempre cai. E depois de qualquer fase difícil que você tenha enfrentado, novas oportunidades estão se formando agora mesmo, como nuvens se juntando no horizonte antes da chuva que vai refrescar a terra. A mudança de mentalidade é escolher, conscientemente, todos os dias, acreditar que existe abundância reservada para você no futuro. Não é ingenuidade. É uma decisão estratégica. Porque quando você acredita que o melhor está por vir, se comporta de forma diferente, toma decisões com mais coragem, trata o dinheiro com mais respeito, e se mantém aberto para reconhecer oportunidades que o pessimismo tornaria invisíveis. Pense numa semente plantada na terra escura de inverno. Ela não sabe quando a primavera vai chegar, mas continua se preparando como se tivesse certeza absoluta de que o sol virá. E é essa certeza silenciosa que a mantém viva até o momento em que finalmente rompe o solo e encontra a luz. Seja como essa semente, Virgem. Continue se preparando, continue aprendendo, continue acreditando, porque os caminhos que se abrem para quem mantém a fé na abundância são infinitamente mais largos do que aqueles que se apresentam para quem já desistiu antes de tentar. O melhor ainda está por vir, e cada passo que você der a partir de agora te aproxima desse melhor que já tem o seu nome escrito. Virgem, nós caminhamos juntos por 15 caminhos que podem transformar completamente a maneira como você se relaciona com o dinheiro. Desde a coragem de começar sem esperar a perfeição,
até a fé de acreditar que o melhor ainda está reservado para você. Cada um desses caminhos é como uma trilha na floresta da sua vida financeira, e agora você sabe que elas existem, que estão ali, esperando os seus passos. Não precisa trilhar todas ao mesmo tempo. Comece por aquela que mais tocou o seu coração hoje, aquela que fez você parar e pensar: sim, é exatamente isso que eu preciso mudar. Permita que a semente plantada aqui crie raízes, permita que a água dessas palavras alcance o solo mais profundo da sua mente, e confie que o crescimento virá no tempo certo. Você tem dentro de si tudo o que precisa para construir a vida financeira que deseja. A organização já é sua, a inteligência já é sua, a dedicação já é sua. O que faltava eram esses novos olhos para enxergar caminhos que sempre estiveram ali, apenas encobertos por mentalidades antigas que já não te servem mais. Agora você enxerga, e quem enxerga não pode mais fingir que não viu. Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.